Imagine por um momento que você está caminhando por uma estrada longa e deserta. O calor é insuportável. Não há sombra, não há água, não há uma direção clara. Você caminha há horas, talvez dias, avançando com a esperança de encontrar algo que lhe dê sentido, que lhe dê vida, que traga alívio para sua alma sedenta. Suas forças começam a se esgotar. Seus pensamentos se nublam, e justo quando você está prestes a desistir, aparecem diante de você dois caminhos. Um parece confortável, largo, atrativo aos olhos, cheio de promessas imediatas, prazeres rápidos e uma sensação momentânea de alívio. O outro é estreito, cheio de pedras, parece difícil, exige esforço e compromisso, mas ao fundo, você vê algo. Não é uma ilusão. É uma fonte, um oásis verdadeiro, onde brota água que realmente sacia. Essa é precisamente a escolha que enfrentamos diariamente em nossa vida espiritual. Essa é a decisão que determina se vivemos em escassez interior ou em plenitude divina. Jesus nos falou sobre isso com uma clareza que atravessa a alma, quando disse em Mateus capítulo 6, versículo 33, "Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas." Mas o que significa realmente buscar primeiro o reino de Deus? Será que se trata apenas de frequentar a igreja toda semana? De repetir orações automáticas, de se comportar bem? Ou há algo mais profundo, mais transformador que temos negligenciado por muito tempo? Hoje não vamos ficar na superfície. Hoje vamos escavar, aprofundar, deixar que o Espírito de Deus nos revele o que Jesus realmente quis dizer com essas palavras. Porque quando ele disse, buscai primeiro o reino, não foi um conselho, foi uma lei espiritual, um princípio que move o céu a favor daquele que o obedece. Esta mensagem não é para quem acredita que já sabe tudo. Não. Esta mensagem é para você que às vezes sente que, mesmo fazendo o que se espera, ainda falta alguma coisa. É para você que quer caminhar com propósito, com paz e com uma provisão que não dependa do mundo, mas do céu. Vivemos numa sociedade que grita para colocarmos tudo o mais em primeiro lugar: o dinheiro, o reconhecimento, a estabilidade, a aparência. Mas o que aconteceria se hoje você decidisse mudar essa ordem e colocasse Deus em seu lugar legítimo? Antes de começarmos, quero convidá-lo a fazer algo muito simples, mas com grande poder espiritual. Comente aqui embaixo a frase: Deus é minha prioridade. Que não seja apenas um comentário, mas uma declaração, uma confirmação do seu coração. Talvez alguém que leia seu comentário sinta o mesmo e saiba que não está sozinho. Então, comente com fé. E deixe seu like neste vídeo se deseja que mais pessoas encontrem esta palavra. Inscreva-se e ative o sininho, porque cada mensagem aqui tem a intenção de reconectar sua vida com o céu. E quando você faz isso, até mesmo o YouTube pode ser um instrumento de Deus. Lembre-se de que muitas pessoas não têm uma igreja por perto, ou, por motivos de saúde, distância ou tempo, não podem frequentar. Por isso existe este canal, para que de qualquer canto do mundo você possa voltar e encontrar direção, presença, consolo, palavra viva, e você, com um simples gesto, pode ajudar esta voz a chegar mais longe. Agora sim, abra sua alma e prepare seu espírito, porque esta mensagem não é mais é uma que pode mudar completamente sua maneira de viver. Buscar primeiro o reino de Deus não é simplesmente uma ação externa, é uma reconfiguração total do coração, uma transformação interna que redefine suas prioridades, suas desejos, seus objetivos e sua identidade. É dizer ao céu: tu vais primeiro, mesmo quando tudo ao meu redor me pressione a correr atrás de outras coisas, porque a vida sempre vai te empurrar a buscar o urgente antes do importante. E nesse empurrão, muitas pessoas acabam colocando Deus no último lugar, ou o pior anda, em lugar nenhum. Mas Jesus foi muito claro. Ele não disse: busca o reino quando tiveres tempo. Não disse: se puderes, se quiseres, se te sobrar espaço. Não. Ele disse: buscai primeiro. E essa palavra muda tudo. Primeiro é prioridade. É o que ocupa o lugar mais alto, mais sagrado, mais firme. Se você perceber, todos nós temos prioridades, mas nem todos temos as corretas. Há quem priorize o econômico, outros o emocional, outros o social, mas quando a prioridade não é Deus, tudo se desequilibra. Você pode ter dinheiro, mas não ter paz. Pode ter sucesso, mas não ter sentido. Pode ter companhia, mas continuar se sentindo sozinho. Porque só quando o espiritual está em ordem, é que o resto começa a se alinhar. Olha, muitos oram pedindo a Deus que lhes acrescente coisas: trabalho, estabilidade, amor, saúde, oportunidades, e Deus não é contra isso.
Ele mesmo disse que todas essas coisas seriam acrescentadas. Mas o problema não está no que pedimos, e sim na ordem em que buscamos. Deus não responde à ansiedade, responde à fé, e a fé verdadeira se expressa através de prioridades. Você pode dizer que confia em Deus, mas se Ele está no último lugar da sua agenda, do seu tempo, dos seus pensamentos, então você não o está buscando primeiro. Pense assim: se uma pessoa te diz que te ama, mas sempre te coloca em último lugar, você acredita? Claro que não, porque o amor se demonstra com ações, com tempo, com decisões. Assim também é com Deus. Não é que Ele esteja esperando você se tornar perfeito para te abençoar. Não, Ele só está esperando que você o coloque no lugar que lhe corresponde. E esse lugar não é um cantinho do seu dia menos, é o centro. Não é um momentinho quando você se lembra menos. É o foco, a partir do qual tudo o mais se organiza. Porque quando Deus é o centro, seus pensamentos se ordenam, suas emoções se estabilizam, seus passos se esclarecem. Não é mágica menos, é alinhamento espiritual. E nesse alinhamento, o céu começa a agir a seu favor. Jesus não disse, busca o reino e esquece do resto. Não. Ele disse que se você buscar primeiro o reino, então o resto virá. Se trata de renunciar aos seus sonhos, se trata de entregá-los a quem sabe exatamente como realizá-los. Não se trata de ignorar suas necessidades. Se trata de confiar em quem pode suprê-las melhor que você. Sabe o que acontece quando você busca primeiro o reino? Você começa a ver a vida com outros olhos. O que antes te estressava já não tem tanto peso. O que antes parecia urgente, já não te domina. O que antes parecia impossível, agora você vê como uma oportunidade para Deus se glorificar. Porque onde você vê limites, Ele vê possibilidades. Onde você vê caos, Ele vê propósito. Buscar primeiro o reino não é um ato religioso, é um ato de confiança. É dizer a Deus, Tu és mais importante que meus planos, que minhas preocupações, que meus objetivos pessoais. E quando você faz isso, algo se rompe no mundo espiritual, algo se move no céu, algo se abre. E essa abertura é o que permite que as bênçãos comecem a cair na ordem perfeita, no momento certo e na medida exata. Então, se neste momento você sente que algo em sua vida não está fluindo como deveria, talvez a resposta não esteja em fazer mais, mas em colocar suas prioridades em ordem. Não comece o dia perguntando o que você precisa. Comece perguntando a quem você está buscando primeiro. E se a resposta for Deus, então tenha certeza de que todo o resto, o que você realmente precisa, menos chegará. Porque isso foi o que Ele prometeu. Há uma verdade que às vezes custa aceitar, mas que liberta quando a entendemos. Deus não te nega bênçãos, simplesmente espera que você esteja pronto para recebê-las. E essa preparação não começa fazendo mais coisas, mas colocando-o primeiro em tudo. Porque se as bênçãos chegarem antes que seu coração esteja no lugar certo, o que deveria te abençoar pode acabar te perdendo. É como dar uma arma poderosa a alguém que ainda não aprendeu a usá-la como sabedoria, ou como entregar um tesouro valioso a quem não sabe administrá-lo. Deus é Pai, e como bom Pai, não dá o que queremos quando queremos, mas o que precisamos quando é o momento, e esse momento se ativa quando a prioridade correta está estabelecida. Buscar primeiro seu reino e sua justiça. Muitos oram por um cônjuge, por estabilidade financeira, por sucesso profissional, por crescimento pessoal, e são petições válidas, até nobres. Mas se essa pessoa, que tanto você pede chegar à sua vida, e você não colocou Deus no centro, pode acabar idolatrando essa pessoa, esperando dela o que só Deus pode dar. Se você receber dinheiro sem ter claro que tudo provém dele, pode começar a confiar em seus recursos, e não em sua provisão. Se lhe derem um lugar de influência sem que antes seu caráter tenha sido moldado na intimidade com Deus, pode cair no orgulho e esquecer completamente quem te levou até ali. Por isso Jesus não foi ambíguo, foi direto. Busca primeiro o reino, porque quando seu foco está alinhado, o que Deus te dá não te afasta dele, mas te aproxima mais. E aí está a diferença entre uma bênção que edifica e uma que, se você não estiver pronto, acaba pesando mais do que pode carregar. Colocar Deus primeiro não significa viver uma vida monótona ou sem aspirações. Não, pelo contrário, significa viver com propósito, com sentido, com direção. Significa que cada meta, cada sonho, cada passo que você dá tem um respaldo eterno, porque você não está avançando sozinho, está caminhando sob cobertura divina. É como construir uma casa sobre rocha firme. Pode vir a tempestade, pode soprar o vento, mas ela não cai. Por quê?
porque o fundamento está bem posto. E é que de que adianta chegar longe se você chegar vazio? De que adianta conseguir tudo se você perde a alma no processo? Jesus sabia que o coração humano tende a se desordenar facilmente. Por isso deixou esta instrução tão clara. Porque o que você busca primeiro determina tudo o mais que te segue. Se você busca primeiro validação, acabará dependendo da aprovação dos outros. Se busca primeiro comodidade, se frustrará cada vez que chegar o desconforto do crescimento. Mas se busca primeiro o reino, terá todo o resto no devido tempo, e com uma paz que não se negocia. Já se perguntou alguma vez por que tantas pessoas, mesmo tendo sucesso, fama, recursos, se sentem vazias? Porque as bênçãos sem reino não enchem a alma. Mas o reino, com ou sem bênçãos, sim. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, como disse o apóstolo Paulo, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o que o mundo não pode dar. Isso é o que só se encontra quando sua vida gira em torno dele. Então, se hoje você decide fazer essa mudança, não só em suas palavras, mas em suas ações, vai ver como coisas que antes pareciam impossíveis começam a se alinhar. Vai ver como orações antigas começam a receber resposta. Não porque você fez mais, mas porque buscou primeiro aquele que pode tudo. E esse buscar não é só com a boca menos. É com o tempo que você dedica, com as decisões que toma, com a forma como vive cada dia. Porque buscar o reino não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma forma de viver, é um estilo de vida, uma maneira de amar, de agir, de servir, de esperar, de confiar. E quando você o adota, o resto começa a chegar. Não porque você o persegue, mas porque o próprio céu começa a soltá-lo. Buscar o reino de Deus não é um conceito místico ou abstrato, como muitos pensam. Não é algo que se faz somente num templo, com as mãos levantadas e os olhos fechados. Não. Buscar o reino de Deus é muito mais que isso. É uma maneira de viver, é uma forma concreta e constante de colocar Deus como centro de suas decisões, como base do seu caráter e como fonte dos seus anseios. É perguntar-se diariamente: isso que estou fazendo honra a Deus? Isso que estou pensando me aproxima ou me afasta dele? Esta atitude reflete o reino ao qual pertenço, porque o reino de Deus não se trata apenas do que vem depois da morte. Não é só o céu no futuro, é também uma realidade presente. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Ou seja, o reino é agora, está ativo. E se manifesta na medida em que você o faz parte da sua vida. Cada vez que você escolhe perdoar, em vez de guardar rancor, está buscando o reino. Cada vez que escolhe obedecer à voz do Espírito antes que ao seu impulso, está priorizando o reino. Cada vez que decide confiar quando tudo parece perdido, está abraçando os princípios do reino. E para entender o reino de Deus, primeiro é preciso conhecer o rei. Porque não se pode buscar algo que não se compreende, e muito menos servir a alguém que não se conhece. Por isso buscar o reino começa por buscar o rei desse reino. Jesus não como uma figura distante, não como uma religião, mas como uma pessoa viva, real, que quer caminhar com você cada dia. Buscar seu reino é buscar sua presença, sua vontade, sua verdade. É buscar estar em comunhão com ele, não só em momentos de necessidade, mas como parte da sua identidade. Agora, Jesus também disse que devemos buscar sua justiça, e aí muitas pessoas se confundem. O que é a justiça de Deus? Não é apenas se comportar bem, não é cumprir uma lista de regras para que ele te aceite. A justiça de Deus é a ordem divina estabelecida pelo seu caráter. É fazer o correto segundo sua verdade, não segundo a do mundo. É viver conforme os princípios eternos, mesmo que isso signifique ir contra a corrente. É amar quando custa. É servir quando ninguém aplaude. É dizer a verdade, mesmo que doa. É viver com integridade, mesmo que isso signifique perder coisas que outros ganham facilmente. Buscar sua justiça é permitir que o Espírito Santo te molde por dentro. Que te transforme, que te tire do molde do mundo e te leve ao design original de Deus para você. Porque quando você vive conforme sua justiça, está alinhado com o céu. E quando está alinhado com o céu começa a te respaldar na terra. E aqui é algo muito importante. Buscar o reino e sua justiça não é algo que você faz por obrigação, mas por convicção. Não é para ganhar o amor de Deus, porque seu amor você já tem. É porque você reconhece que seu reino é o melhor que pode abraçar, que sua vontade é boa, agradável e perfeita. Que mesmo que custe, mesmo que doa, mesmo que implique renunciar a coisas, vale a pena. Porque tudo o que você soltar por obedecer a Deus será substituído por algo maior. Sempre. Isso não é uma teoria, menos.
é uma promessa. E Deus não mente. Então, se hoje você está num momento onde não sabe que caminho tomar, comece por esta pergunta: isso me aproxima do reino ou me afasta? Se te afasta, não importa quanto brilhe, não é para você. Aceitei a próxima, mesmo que pareça mais difícil. Esse é o caminho, porque o reino nem sempre é confortável, mas sempre é correto. E quando você escolhe o correto, cedo ou tarde o bom e o perfeito se manifestam. Esta é a essência do que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, versículo 33. Não é uma mensagem religiosa, menos é um guia de vida, um princípio eterno, uma lei espiritual que transforma a sua maneira de pensar, de viver e de esperar. E quando você a abraça, o resto, isso que tanto te preocupa, isso que tanto anseias, menos começa a fluir. Há algo profundo nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 33. Algo que vai além de uma instrução espiritual. É uma promessa. E as promessas de Deus não são como as dos homens. As promessas de Deus, elas têm peso eterno. Não dependem do clima, nem das circunstâncias, nem do estado de ânimo de quem as recebe. Quando Deus promete, cumpre. E quando Jesus disse que todas as coisas seriam acrescentadas, não estava falando poeticamente, estava falando com autoridade. Mas aqui é onde muitos tropeçam. Queremos a promessa, mas não queremos o processo. Queremos as bênçãos, mas não a base. Queremos resultados celestiais com prioridades terrenas. E assim não funciona. A promessa vem com uma condição. E essa condição é colocar Deus primeiro, não em segundo lugar. Não quando você tiver tempo, não quando tudo o mais já estiver resolvido. Primeiro, e confiar nessa promessa é, em si mesmo, um ato de fé. Porque quando você decide buscar primeiro o reino, muitas vezes o resto não chega imediatamente. Às vezes parece que nada muda. Às vezes até parece que você está perdendo enquanto outros ganham. Mas aí é onde se prova a fé verdadeira. Aí é onde seu coração revela se você está buscando Deus por Ele mesmo, ou apenas pelos benefícios que Ele pode dar. Porque as promessas de Deus não são um jogo, não são uma fórmula mágica. São princípios espirituais que operam quando há fé genuína, quando há entrega real, quando há confiança verdadeira. E essa confiança não é cega menos, é inteligente. Está baseada no caráter de Deus, na sua fidelidade, na sua natureza imutável. Está baseada no fato de que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas a confiança na promessa também requer paciência, e paciência não é esperar passivamente. É continuar trabalhando, continuar buscando, continuar crendo, enquanto os resultados se manifestam. É como plantar uma semente. Você não vê o crescimento imediatamente, mas sabe que, se continuar regando, se continuar cuidando, se continuar confiando no processo, a planta crescerá. Não porque você a força, mas porque essa é a natureza das sementes quando são cuidadas corretamente. Assim funcionam as promessas de Deus. Você planta a busca pelo reino, rega com oração, cuida com obediência e confia que os resultados virão. Não porque você os força, mas porque essa é a natureza das promessas divinas quando são abraçadas com fé. E aqui há algo lindo. Quando os resultados finalmente chegam, não chegam sozinhos. Chegam acompanhados de sabedoria, de caráter, de experiência. Chegam com uma versão melhorada de você mesmo. Porque o verdadeiro milagre não é apenas receber o que você pediu. O verdadeiro milagre é se tornar a pessoa capaz de receber e manter o que você pediu. E essa transformação só acontece quando você confia nas promessas e vive os processos. Então, se hoje você está no momento onde os resultados ainda não chegaram, onde parece que outros avançam mais rápido, onde a tentação é abandonar a busca pelo reino por algo mais fácil, lembre-se, as promessas de Deus não falham. As pessoas falham em confiar nas promessas. Não é que as promessas não funcionem para você, é que talvez você não tenha confiado o tempo suficiente, ou com a intensidade suficiente, ou com a consistência suficiente. Mas quando você decide confiar completamente, quando decide buscar o reino sem reservas, quando decide colocar Deus primeiro sem desculpas, então algo muda. Não só nas suas circunstâncias, mas em você. E essa transformação interna é o que finalmente produz a transformação externa. Porque as verdadeiras bênçãos sempre vêm de dentro para fora. Nunca é eu. Chegamos ao final desta mensagem, mas na realidade, este é apenas o começo. Porque tudo o que conversamos hoje se resume a uma única decisão que você precisa tomar agora. Vai colocar Deus primeiro, ou vai continuar vivendo com as prioridades? Esta não é uma decisão que você pode tomar amanhã.
Não é algo que pode adiar até ter mais tempo, mais recursos, mais clareza. Esta é uma decisão que deve tomar agora, neste momento, enquanto estas palavras ainda ecoam no seu coração. Porque cada dia que passa, sem colocar Deus primeiro, é um dia perdido. Cada decisão que toma sem ter Ele como prioridade, é uma oportunidade desperdiçada. Cada momento que vive com as prioridades invertidas, é um passo em direção ao vazio espiritual. Mas também cada dia pode ser o início de uma nova vida. Cada decisão pode ser o ponto de virada que muda sua história. Cada momento pode ser o começo da transformação que você sempre soube que era possível. Jesus não disse, buscai primeiro o reino de Deus, para nos dar mais uma regra religiosa. Ele disse isso porque sabia que nossa felicidade, nossa paz, nossa plenitude dependem dessa ordem. Ele sabia que quando colocamos Deus primeiro, tudo o mais encontra seu lugar correto. Mas esse princípio não se ativa apenas ouvindo sobre ele. Ele se ativa quando você toma a decisão de vivê-lo, quando para de ser espectador da sua própria vida espiritual e se torna o protagonista da sua jornada com Deus. Então eu te pergunto, você está pronto para colocar Deus primeiro? Não. Só nas palavras, mas nas ações? Não só nos domingos, mas todos os dias? Não só quando é conveniente, mas especialmente quando é difícil? Esta decisão não é fácil. Vai exigir mudanças, vai exigir renúncias, vai exigir que você nade contra a corrente de um mundo que coloca tudo o mais antes de Deus. Mas deixe-me te contar um segredo. Quando você toma essa decisão, quando realmente coloca Deus primeiro, você descobre que não perdeu nada do que realmente importava. Pelo contrário, você ganha tudo o que sempre procurou. Paz, propósito, direção, provisão. Você ganha a certeza de que não está caminhando sozinho. Você ganha a confiança de que suas orações são ouvidas. Você ganha a tranquilidade de saber que, aconteça o que acontecer, você está nas mãos do Deus que controla todas as coisas. Se esta mensagem tocou seu coração, se você sentiu o Espírito Santo falando com você através destas palavras, então não ignore esse chamado. Essa é Deus te convidando para uma vida de intimidade com Ele. Uma vida onde Ele é realmente o Senhor, não apenas o Salvador. Comente aqui embaixo, Senhor, Tu és minha prioridade. Faça dessa declaração o marco de uma nova fase na sua vida espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Deixe seu like, se foi abençoado. Inscreva-se no canal se quer continuar recebendo palavra que transforma vidas. Mas acima de tudo, decida hoje que Deus vai ser primeiro na sua vida. Decida que você vai buscar primeiro o reino dele. Decida que você vai viver a vida abundante que Jesus veio te dar. Porque no final das contas, a diferença entre uma vida vazia e uma vida plena não está nas circunstâncias, está nas prioridades. E a prioridade mais importante que você pode ter é colocar Deus primeiro em tudo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer seu rosto sobre você e te dê paz. No nome de Jesus, amém.